Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio, sou professor de Geografia aqui do curso Alternativa A. Estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto de revisão URGS totalmente gratuito aqui pelo nosso canal do YouTube, beleza? Se tu já está aqui no canal acompanhando alguns vídeos, já aproveita para te inscrever, para dar um like, que isso valoriza bastante o nosso trabalho, beleza? Então, vamos dar início a essa nossa aula de número 5. Então, hoje a gente selecionou um tema que está dentro da cartografia para a gente trabalhar, certo? Então, vamos começar trocando uma ideia a respeito desse mapa que aparece para vocês, que na verdade não é bem um mapa, né? Falta algumas coisas para essa imagem que vocês estão vendo aí ser considerada um mapa. A gente está observando aí um mapa feito pela Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, certo? Essa representação cartográfica, pelo fato de ser feita pela Secretaria de Turismo do nosso estado, ela quer mostrar justamente as características do turismo de cada região do nosso estado. Mas tem algumas coisas que faltam para esse daí ser um mapa. Por exemplo, se tu for parar para analisar, né, tem um moço aqui, ó, dançando chula e ele tá do lado, digamos assim, de uma vaca ali e a vaca tá menor do que ele, né? Tem um pedaço de queijo aqui do tamanho do cara, do tamanho de uma vaca. Tem um negócio de temperatura ali, né? Um termômetro mostrando -7 na região da serra, tem os balões lá de Torres, só que todos eles estão em tamanhos desproporcionais, né? Então, um mapa, quando a gente vai produzir um mapa, a gente precisa ter uma proporcionalidade desses tamanhos, o que essa representação aí não tem, mas para a função dela, que é para mostrar as principais características turísticas do nosso estado, ela serve sim. Então, o tema da nossa aula de hoje é cartografia, dentro da cartografia, a temática da escala. Galera, é importante, aqui como a gente está se preparando para o Revisão URGS, a matéria de escala tu vai ver aparecer na tua prova de geografia. Quando a gente pensa no Enem, a matéria de escala, ela também aparece na prova de matemática que vocês trabalham lá com a matéria de proporção, beleza? Bom, começando, o que seria escala para geografia? Galera, a gente tem que pensar o seguinte: a geografia ela se preocupa em representar o planeta Terra, em representar os continentes, os países, as cidades, e é tudo muito grande. Então a gente precisa reduzir esses tamanhos reais para poder colocar no mapa, mas essa redução não pode ser aleatória, que nem a gente viu naquele mapa do início da aula. Essa redução ela tem que ser uma redução proporcional. Então, para a geografia, a escala cartográfica, né, ela é uma redução proporcional dos tamanhos reais. A gente geralmente pode ler a escala como está colocado aqui para vocês, né? 1 para 1. Essa escala 1 para 1 seria o tamanho real, aonde 1 centímetro no mapa equivaleria a 1 centímetro na vida real. Ou ainda, 1 metro no mapa equivaleria a 1 metro na vida real. Só que, pessoal, uma escala 1 para a geografia ela não tem nenhum tipo de uso. Porque imagina, se a gente quisesse fazer um mapa de Porto Alegre numa escala de 1 para 1, eu ia precisar de uma folha do tamanho de Porto Alegre. Primeiro que não sei qual a maior folha do mundo, né? Mas eu acredito que uma folha do tamanho da nossa cidade seria bem complicada de achar. E outra que não teria uso a gente fazer um mapa exatamente do tamanho de Porto Alegre se a gente já tem Porto Alegre, certo? Então eu coloquei esse 1 para 1 só para a gente tomar como uma referência que ele seria o tamanho real e assim para nós seria a maior escala possível. Vocês estão vendo aí também um Fusca, né? Fazendo de conta que ele está no seu tamanho natural, esse primeiro Fusca maior aí. Esse Fusca que aparece para vocês, dependendo de onde você está vendo, no celular, no computador ou na televisão, né, ele vai aparecer de tamanhos diferentes, então o Fusca não tem esse tamanho de verdade. Mas vamos supor que o Fusca tenha esse tamanho. Numa escala 1 para 1, a roda dele vai ter exatamente o mesmo tamanho da roda de um Fusca normal, certo? Agora, se eu for reduzir o tamanho de forma proporcional desse Fusca, né? Para uma escala 1 para 6, eu vou ter que reduzir tudo 6 vezes, certo? E aí o Fusca vai ser dividido em 6 partes e a gente vai reduzir ele em 6 vezes. Se eu fosse fazer numa escala 1 para 10, olha como eu ia diminuir o tamanho do Fusca, eu ia diminuir mais ele. 1 para 18, eu ia diminuir mais ainda como está ali embaixo. Então sempre aquele valor que aparece logo após os dois pontos, que a gente chama de denominador, ele indica quantas vezes que o tamanho natural foi reduzido, né? Então ele vai ser um indicador para nós da gente ter uma ideia de se a gente reduziu muito ou se a gente reduziu pouco o tamanho real, certo? Para eu apresentar um Fusca numa folha, eu não tenho que reduzir tanto ele, por exemplo, como se eu quisesse representar o Brasil. Pô, o Brasil é muito maior do que o Fusca. Então, no caso do Brasil, a gente vai ver escalas com um denominador muito grande, quer dizer que o tamanho real foi reduzido muitas vezes, beleza?
Dentro da escala, a gente pode colocar que existem dois tipos de escala. A escala gráfica, que funciona como uma reguinha, que está aparecendo aí para vocês, e a escala numérica, que a gente lê 1 para 50 mil, né, ou 1 sobre 50 mil. Galera, qual é a diferença entre a escala gráfica e a escala numérica? No caso da escala gráfica, ela vai indicar para nós uma reguinha, geralmente na base do mapa, direita ou esquerda, ela vai nos mostrar uma reguinha. E aquela distância que eles mostram para a gente, naquele mapa, equivale ao valor representado naquela escala. Então, por exemplo, se a gente tivesse um mapa com essa escala que aparece aqui para vocês, essa distância de 0 a 9 representaria 9 quilômetros, certo? Então, essa régua, ela vai te ditar as distâncias daquele mapa, beleza? Só que a escala gráfica e a escala numérica têm suas vantagens e suas desvantagens. No caso da escala gráfica, se eu tiver um mapa com escala gráfica, eu posso ampliar e reduzir esse mapa, que a escala acompanha ampliação e redução, e ela ainda vai valer nesse mapa. Só que ela tem um problema. O problema dela é que ela não nos dá uma distância exata. A gente tem uma ideia de mais ou menos qual é a distância entre um ponto A e um ponto B que a prova pode vir a te pedir, certo? O que eu quero dizer com a escala ser boa para ampliação e para redução? Ó, eu peguei dois mapas do Rio Grande do Sul exatamente iguais, o mesmo mapa. A única diferença é que um eu diminui um pouco o seu tamanho e o outro eu aumentei um pouco o tamanho dele. A escala que aparece na base da direita do mapa, tanto num quanto no outro, ela vai equivaler. Porque eu aumentei e eu reduzi e a escala, por fazer parte desse mapa, ela aumentou e reduziu junto. Beleza? Então a gente pode observar aí, utilizar essa escala para descobrir as distâncias entre as cidades ou entre os pontos que uma questão te pedir. Tranquilo? Bom, já a escala numérica, ela é uma escala que geralmente vai nos dar as distâncias exatas, e essa é uma vantagem dela. Então, quando a questão te trouxer uma escala numérica, geralmente quando tu fazer as relações dos valores, tu tem que achar exatamente, o teu resultado, né, tem que dar exatamente um dos valores que vai estar nas opções, certo? E não aproximadamente, como é o caso da escala gráfica. Mas a escala numérica, ela tem um problema. Eu não posso ampliar e reduzir o mapa. Quer dizer, eu posso, mas daí a escala vai se desfazer e eu vou ter que trazer uma nova escala, certo? Então a escala numérica eu não posso ampliar e reduzir. Se eu produzir aquele mapa com uma escala numérica, aquela escala vai ter que ficar fixada e o mapa não pode ser ampliado nem reduzido, beleza? Agora, como que a gente vai descobrir as distâncias, tanto numa escala quando ela for gráfica, quando ela for numérica? Vamos começar pela escala gráfica. Trouxe aqui para vocês aquele mesmo mapa, só que agora com uma pergunta. Qual é a distância que separa Uruguaiana, né, do litoral? Uruguaiana, uma das principais cidades do interior do nosso estado, lá na fronteira oeste, é uma das cidades que está mais longe do litoral. A cidade da minha família é São Borja, relativamente próxima a Uruguaiana e é muito longe já do litoral. Mas qual é a distância entre Uruguaiana e o litoral? Como que a gente vai saber isso? A minha dica é, tu tem que pegar aquela escala que aparece ali embaixo e fazer uma sequência para ver a distância de Uruguaiana para Porto Alegre, mais ou menos assim como eu vou fazer agora. Ó. Eu fiz um Ctrl+C e um Ctrl+V na escala e colei ali. Bom, já é mais de 200 km. Botei outra, ó, 400 km. 600 km. Por que 600? Porque aquela escala está indicando que aquela distância nesse mapa equivale a 200 km. E eu coloquei 3 vezes a escala ali. Então, 3 vezes 200, 600 km. Só que ainda cabe mais uma escala. Então, a distância entre Uruguaiana e o litoral em uma linha reta vai ser em torno, mais ou menos, de 800 km. Ó, não é exatamente 800 km, é mais ou menos. A escala gráfica, ela nos deu uma distância aproximada, beleza? Pastor, mas no dia da prova eu não vou poder fazer Ctrl+C, Ctrl+V no mapa, né? Eu não vou ter uma régua para fazer isso. Verdade, tu não vai. Mas, no dia da prova, tu vai ter a tua identidade em cima da mesa. E aí tu pode pegar a tua identidade, fazer a equivalência do tamanho da tua identidade com aquela escala que aparece aqui embaixo e ver quantas vezes a escala vai caber aqui para tu saber a distância, para tu conseguir determinar a distância entre um ponto e outro. Então te utiliza, né, do dia da prova, da tua carteira de identidade, ou de um lápis, ou de uma caneta que vai ter sobre a tua mesa para tu fazer essa relação. Coloca a identidade do lado da escala aqui, vê o intervalo da tua identidade que equivale a esses 200 km e faz, né, essa construção colocando a distância entre um ponto e outro. Beleza? Então a escala gráfica, necessariamente, tu não precisa fazer um cálculo. É só tu fazer essa sobreposição. Já no caso da escala numérica, a gente precisa fazer um cálculo.
E para a gente fazer esse cálculo, eu trago para vocês aí a fórmula, que é E, que representa a escala, igual a Dzinho sobre Dzão. O que seria o Dzinho e o Dzão? Bom, o Dzão, ele é a distância real. E o Dzinho, ele é a distância gráfica, a distância do mapa. Como que a gente vai fazer para identificar quem é o Dzinho e quem é o Dzão nos nossos valores? Galera, o Dzão, geralmente, ele vai aparecer em quilômetros ou metros. Por quê? Na vida real, que é o Dzão, a gente fala das distâncias em quilômetros e metros. Ninguém diz a quantos centímetros ou quantos milímetros tu tá do mercado. Tu até pode usar essa unidade de medida, mas não é normal. A gente diz geralmente quantos quilômetros ou a quantos metros a gente tá. Então, a vida real, o Dzão, a gente decide em quilômetro e metro. Já o mapa não cabe quilômetro, não cabe metro. Então, o Dzinho, que é a distância gráfica, geralmente vai estar em centímetro ou milímetro. Então, na hora que tu lê uma questão, a questão ela vai te colocar, sabendo que a distância real entre a cidade A e a cidade B é de tantos quilômetros, e no mapa essa distância está representada com tantos centímetros. Ó, tu achou o Dzão e tu achou o Dzinho. Dzão em quilômetros e o Dzinho em centímetros, beleza? E aí tu aplica esse valor na fórmula. Só que aí tem uma coisa. Eu não sou muito da matemática, certo? Tem vários outros colegas aqui do nosso canal que entendem muito mais de matemática do que eu. Mas tem uma coisa que eu aprendi na matemática, além de poder cortar os zeros, é de que a gente não pode relacionar duas unidades diferentes. Então, o Dzinho, se ele vai aparecer em quilômetros, se o Dzão vai aparecer em quilômetros e o Dzinho vai aparecer em centímetros, a gente tem que igualar as unidades antes de a gente conseguir fazer esse cálculo, beleza? Então, qual é a grande questão? Como só aparece geralmente quilômetros e metros, né, tu vai ter que fazer a equivalência de quilômetros e metros para centímetros e milímetros. De tanto a gente testar, a gente já sabe, quando a gente transforma quilômetros para centímetros, geralmente a gente acrescenta 5 zeros. Quando a gente transforma de metros para centímetros, a gente vai acrescentar 2 zeros. Então, ou pular a vírgula, né? Então, essa transformação de unidade ela é super importante. Tu pode fazer essa transformação de unidade através desse esquema que aparece aí para vocês, ou então tu pode utilizar uma regra de 3, sabendo que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, 1 metro equivale a 100 centímetros e 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Tu pegando esses valores, tu vai conseguir, através de uma regra de 3, conseguir, né, fazer essa conversão de unidades, beleza? Bom, vamos fazer um exercício aqui, na verdade não um exercício, mas um teste na prática. Faz de conta que esse desenho aí sou eu, professor Fábio. Faz de conta que tá tudo proporcional aí, tá? Eu, professor Fábio, eu tenho o meu tamanho real. Mas eu tô aparecendo na tela de vocês com um tamanho diferente do meu tamanho real oficial. Então vamos supor que esse meu tamanho aqui seja mais ou menos, um pouco mais de uma regra de 30 centímetros. Então vou botar aí 34 centímetros esse meu desenho tem. Faz de conta. Eu sei que se tu estiver vendo no celular, não vai ter 34 centímetros. Aqui na tela onde eu estou vendo também não vai ter 34 centímetros. Mas vamos supor que seja 34 centímetros esse desenho, beleza? Tendo o professor Fábio ali com 34 centímetros, para a gente descobrir a escala desse desenho, o que nos falta? Saber a minha altura. A minha altura real oficial, pessoal, o meu Dzão, seria 1,70 metros. É 1,69, mas eu arredondo para 70 para ficar mais fácil o cálculo, para não ficar feio para mim. Bom, então agora que eu tenho um Dzinho e eu tenho um Dzão, qual é a escala desse meu desenho? Seguinte, aplica a fórmula, escala é igual a Dzinho sobre Dzão. Ou seja, escala é igual a Dzinho, 34 centímetros, sobre Dzão, 1,70 metros. Te lembra, as unidades aí estão diferentes, então tem que fazer a troca de unidade. Eu vou escolher transformar metros para centímetros. Por quê? Porque é só pular 2 vezes a vírgula para o lado. Então, 1,70 metros equivale a 170 centímetros. Aí, pessoal, tu já tem a escala 34 sobre 170. Isso já é a tua escala. Só que tu tem que simplificar ela. Tu tem que sempre ter o 1 em cima, né, e o valor embaixo de quanto que vai ser essa equivalência. E o que tu vai fazer, então? Divide os dois pelo mesmo valor. Divide o 34 pelo 34 para ficar 1 e divide o 170 por 34 para saber qual de fato vai ser a escala. Fazendo 34 dividido por 1, fica 1. 34 dividido por 4 fica 1. Dividindo 170 por 34 vai ficar 5. Ou seja, a escala desse desenho que aparece aí para vocês é 1 para 5.
Ou seja, o Fábio foi reduzido 5 vezes, o professor Fábio foi reduzido 5 vezes para poder aparecer nesse desenho que está na tela para vocês. Beleza? Então, assim que a gente vai resolver a situação da escala, certo? Mas é óbvio que as provas, elas não vão cobrar o tamanho do professor Fábio. Então, daqui a pouco a gente vai fazer uma questãozinha para testar, ver se a gente conseguiu entender essa questão. Antes da gente passar para as questões, vamos primeiro terminar essa parte de escala, que é outra coisa que eles gostam de cobrar da gente nas provas. A comparação de uma escala menor com uma escala maior, ou seja, o tamanho da escala. Te lembra que lá no início da aula a gente falou a respeito de a maior escala possível para a geografia ser aquela que está mais próxima do tamanho real. Então tu sempre, quando tiver dois mapas para comparar, tu olha qual desses mapas está mais próximo do tamanho real, ou ainda, qual desses mapas foi reduzido menos vezes para caber dentro da folha, né, dentro do papel. O que foi reduzido menos vezes vai ser o mapa que vai ter a maior escala. Então, por exemplo, a gente está vendo dois mapas aí. À tua esquerda a gente tem um mapa do Brasil e à direita o mapa do Rio Grande do Sul. No caso do mapa do Brasil, o Brasil é muito maior que o Rio Grande do Sul. Então a gente teve que diminuir o Brasil muitas vezes para ele poder caber nesse mapa. Por isso ele tem a escala menor. Já o Rio Grande do Sul, em comparação ao Brasil, ele é menor, certo? Ele tem menor área. Então eu reduzi ele menos vezes, comparado ao Brasil, para poder caber nesse mapa. Então se eu comparar o Rio Grande do Sul com o Brasil, né, dois mapas que representam essas duas regiões, o mapa de escala maior vai ser o Rio Grande do Sul e o mapa de escala menor vai ser o Brasil, porque o Brasil está mais longe do tamanho real. E o Rio Grande do Sul, estando mais perto do tamanho real, mais perto do 1 para 1, ele está mais perto da maior escala possível, certo? Mas te liga, que eles podem comparar, por exemplo, Porto Alegre com o Rio Grande do Sul. E aí essa lógica vai inverter, porque Porto Alegre é menor que o Rio Grande do Sul. Eu tenho que diminuir menos vezes Porto Alegre do que o Rio Grande do Sul para aparecer no mapa. Então cuidado, escala maior não é aquela que te apresenta a maior área. Escala maior é aquela que tu vê mais detalhes. E é isso que geralmente eles gostam de cobrar de ti. Saber se no mapa tu observa mais detalhes ou se tu vê mais áreas, beleza? Então, as características de uma escala menor com uma escala maior. A escala menor, ela sempre vai nos apresentar mais área do que uma escala maior que ela. Então, ou seja, o mapa mundi é um exemplo de uma escala grande. E a gente no mapa mundi não consegue ver muitos detalhes. A gente vê muita área, mas vê pouco detalhe. Numa escala menor, o tamanho real sofreu mais reduções. Então, essa região está representada mais longe do seu tamanho real. E aí, o denominador, aquele valor que vem depois dos dois pontos, vai ser muito grande. Como é o caso desse que aparece para vocês, onde a escala é 1 para 5 milhões. Ou seja, uma escala pequena, uma escala menor. Agora, a ideia de uma escala maior, pessoal, a gente vê ali uma área menor sendo representada, porém a gente vê mais detalhes. Então, tu tem que te ligar, né? Quando uma questão, por exemplo, te pedir, dizer que tem um grupo de pesquisadores querendo mapear um bairro, querendo mapear as praças. Para mapear um bairro, para mapear uma praça, eu preciso de detalhe. Então, eu vou precisar de uma escala maior, de uma escala grande. Por quê? Eu vou ter pouca área, mas eu vou ter muito detalhe representado. A escala maior, ela sofre menos reduções, ou seja, ela está mais próxima do tamanho real e assim o denominador fica menor. Como, por exemplo, eu coloquei ali para vocês 1 para 5 mil. Então, a comparação de uma escala maior com uma escala menor, mas te lembra, tu tem que comparar com o mapa que a questão te der. Tranquilo? Então, trocada essa ideia, vamos dar uma olhadinha numa questão estilo URGS, tipo de questão que costuma aparecer pra gente, beleza? Então, vamos lá, vou mudar aqui para vocês. Ó, questão da URGS de 2012. A minha dica é tu aperta o pause agora na aula e tenta resolver. Porque eu vou resolver aqui agora, mas o interessante é tu testar também, beleza? Então, aperta o pause aí. E não fica no Instagram, tá? Aperta o pause, faz a questão, deixa o Instagram para daqui a pouquinho. Questão da URGS de 2012, questão 63. Considere as afirmações abaixo sobre a escala cartográfica. Número 1. Em um mapa, a menor distância entre duas cidades é representada por 5 centímetros. Desenho. Sabendo-se que a distância real entre ambas é de 250 quilômetros. Quilômetros, desão, em linha reta, né? O mapa foi elaborado na escala 1 para 5 milhões. E aí, a questão quer saber se isso é verdade ou se isso é mentira. Para isso, tu vai
Por exemplo, tu pode escolher ignorar a escala e relacionar o Dzinho com o Dzão para ver se dá aquele resultado que está nessa alternativa. Então, para resolver a 1, Dzinho igual a 5 centímetros, Dzão igual a 250 quilômetros. E a escala é o que a gente quer descobrir para ver se dá 1 para 5 milhões mesmo. Então, aplica a fórmula, escala igual a Dzinho sobre Dzão, tu vai ter escala igual a 5 centímetros sobre 250 quilômetros. Te lembra? Converte a unidade de quilômetro para centímetro. E assim a gente vai ter que acrescentar 5 zeros nos 250 quilômetros para transformar ele em centímetros. Ou seja, a escala é 5 centímetros sobre 25 milhões de centímetros. Te lembra que tu tem que reduzir essa fração. E aí tu vai dividir os 2 por 5 e vai dar 1 para 5 milhões. Então a alternativa 1 é verdade. 1 para 5 milhões de fato é a escala, beleza? Então a 1 é verdade. Agora vamos ver a segunda alternativa. Sabendo-se que duas cidades distam uma da outra 150 km em linha reta, ó, quilômetros Dzão, em um mapa de escala 1 para 1 milhão, a distância gráfica entre essas duas cidades é de 10 centímetros. Então, de novo, tu pode escolher qualquer um para isolar, mas eu vou escolher isolar a escala. Então, para resolver a questão número 2, consideramos Dzinho 10 centímetros. Dzão 150 km e a escala é o que a gente quer descobrir para ver se realmente dá aquele 1 para 1 milhão. Aplica a fórmula, escala igual a 10 centímetros sobre 150 km. Faz a conversão da unidade, não te esquece. Fazendo a conversão da unidade, tu vai ter que acrescentar 5 zeros nos 150 km para transformar ele em centímetros. Transformou ele em centímetros. Agora, 10 centímetros sobre 15 milhões de centímetros. Essa é a tua escala. Agora, tu tem que reduzir para 1, né, 1 para alguma coisa. Então, tu corta simplesmente o zero do 10 e um zerinho aqui. E a tua escala, vai ficar 1 para 1 milhão e meio. Ó, já a alternativa 2 está errada, porque ela está te dizendo que é 1 para 1 milhão, mas a gente acabou de relacionar esses valores e viu que na verdade a escala seria 1 para 1 milhão e meio, beleza? Então, essa questão aí essa alternativa, desculpa, tu pode considerar errada. Então, por enquanto, só 1 está correta. E a número 3, para a gente finalizar a nossa aula. Foram elaborados 2 mapas do município de Porto Alegre, um na escala de 1 para 100 mil e outro na escala de 1 para 25 mil. O mapa na escala de 1 para 25 mil apresenta maior grau de detalhamento no traçado dos elementos representados. Ó, falou em detalhe. E aí, quem é que vai ter mais detalhe? Te lembra? Aquela escala que é a maior, a mais próxima do 1 para 1, é a que te apresenta mais detalhes. Então, para resolver a questão 3, devemos considerar a escala 1 para 100 mil e a escala 1 para 25 mil. Aonde o 1 para 100 mil sofreu mais reduções e 1 para 25 mil sofreu menos reduções. Dessa forma, 1 para 100 mil a gente tem mais área e no 1 para 25 mil a gente tem mais detalhe. Então a escala de 1 para 100 mil é menor e a escala de 1 para 25 mil é maior. 1 para 25 mil está mais próximo do tamanho real, foi reduzido menos vezes. Beleza? Então a número 3 de fato é verdade, porque 1 para 25 mil sim apresenta maior grau de detalhamento. Dessa forma, a resposta desta questão vai ser a alternativa C, considerando somente a 1 e a 3 corretas. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho mais de escala. Fica ligado que logo mais já vai ter mais aulas de geografia para vocês aqui no canal. Te inscreve e se tu chegou até aqui, seja na velocidade normal ou na velocidade acelerada, deixa o like para nós aí, beleza? Grande abraço, valeu e até uma próxima!